Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, mesmo no feriado, né? Cumprindo com o nosso compromisso. Gostaria de pedir também aos amigos espirituais que estão aqui presentes conosco, que possam nos ajudar nessa noite, nesse estudo, que possamos sair daqui com um pouco mais de entendimento do que a gente entrou nessa noite, e que eles nos abençoem durante esse estudo. Que assim seja. Então hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco fácil e intuitivo, mas também nem tanto, né? É bom a gente sempre relembrar esse assunto, e agora, como primeira vez, eu acho que a gente está tocando a fundo nesse assunto, que é o sexo nos espíritos. A gente ainda está nessa parte segunda do livro dos espíritos, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos, e continuamos no capítulo 4, que é a pluralidade das existências, agora no item sexo nos espíritos. Esse é bem curtinho, esse item, ele tem somente 3 perguntas, são perguntas bem sucintas, de uma linha, resposta também de uma linha, não há uma grande reflexão em cima desse assunto, ele é bem sucinto, bem direto ao ponto, mas são coisas que às vezes a gente no nosso dia a dia tem dúvidas e que é bom pontuá-las. Então a primeira pergunta de cara nesse item é: tem sexo os espíritos? Existe masculino e feminino? Que é o que a gente conhece, 0, 1. E aí os espíritos respondem que não como nós entendemos, 0 e 1. Ele vai falar que, pois o sexo depende do organismo, né? A gente está falando sexo na matéria, então a gente não está falando masculino e feminino, a gente está falando da matéria e não dos espíritos. Então, há entre eles vão falar que há um amor, uma simpatia, mas baseado nos sentimentos, e não esse conceito de masculino e feminino, que a gente, na verdade, está titulando a matéria, o corpo que nós habitamos, né? Então, na 201, ele vai perguntar, bom, se o sexo é somente do corpo que a gente habita, ele vai perguntar, então, numa nova existência, pode o espírito animar um corpo de um homem, animar um corpo de uma mulher? Por exemplo, eu, Eduardo, posso numa próxima encarnação vir num corpo de uma mulher? Ou, por exemplo, a Marli vir num corpo de homem? Eles respondem que sim, porque os espíritos que habitam os corpos de homens nessa encarnação serão os mesmos que habitarão corpos de mulheres nas outras encarnações. A gente já conversou sobre isso também, que a gente, como espírito, é criado simples e ignorante, e a gente tende a ir à perfeição. E a gente comentou e debateu vários assuntos, mas quais provações ou quais experiências eu preciso para sair de simples e ignorante para me tornar um espírito perfeito? Quantas forem necessárias? E a gente sabe que algumas encarnações, como homem, a gente vai ter algumas certas experiências, principalmente se a gente remeter ao passado, onde o homem era tido como aquele que saía de casa para trabalhar, para trazer o sustento para casa, o pão, e a mulher sendo aquela que ficava em casa cuidando. Então, a gente, remetendo um pouco ao nosso passado, a gente já consegue ver que são experiências totalmente diferentes. Hoje, já vem se mudando um pouco nisso, mas, por exemplo, a mulher ainda continua sendo a única que é capaz de gerar o filho, que fica 9 meses com o filho na barriga. Essa é uma experiência que o homem não tem. Tanto que a mulher sempre vai dizer isso, que sempre conhece o filho muito mais que o homem. Justamente por isso, né? Por esse, eu diria, afinidade que eles têm, esse sentimento, essa interligação por 9 meses que eles passam junto ali, um, entre aspas, dentro do outro ali. E é uma experiência que o homem não tem. Então eu, como Eduardo, não vou ter essa experiência nessa encarnação, mas numa próxima eu possa vir a ter, justamente para que eu possa passar por todas as experiências que sejam necessárias para eu chegar à perfeição. Então, obviamente que hoje eu sou mulher, mas hoje eu sou homem, mas amanhã eu posso ser mulher, ou ao contrário. Isso é normal. E aí no 202 ele pergunta, quando o espírito erra, o que prefere o espírito, vir num corpo de homem ou num corpo de uma mulher? Eles vão responder que isso tanto faz. O que guia na escolha são as provas por que acha de passar. Então, se, por exemplo, vou dar um caso bem genérico aqui. Se eu tive problemas com a minha mãe, de não tratá-la bem, de não respeitar, não valorizar a mãe como ela deve ser valorizada, né? Ou na próxima encarnação eu possa vir a ser mulher, eu, Eduardo, como homem, né? Posso vir a ser mulher para passar essa experiência de ter um filho que não
não valoriza a mãe justamente para que eu possa aprender isso. Então, não faz diferença. Nesse caso, eu vim como mulher para aprender isso. Mas não faz diferença, por exemplo, se eu faltei com respeito com fulaninho, se eu vir mulher ou homem. Não importa nesse caso, porque o que tá ali para aprender a prova daquela encarnação é justamente ter humildade, compaixão com o próximo, com o fulaninho, respeito ao fulaninho. Então, para nós não vai fazer diferença se eu errei como homem e quero vir como mulher, se eu errei como mulher e quero vir como homem, não faria diferença nenhuma. E ele vai continuar, os espíritos que encarnam como homem ou mulher, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, aquilo que a gente vinha conversando antes. Existem algumas atribuições, algumas experiências que somente como homem ou somente como mulher você vai vivenciá-las. E por isso dessa importância da troca entre os dois, essa alternância, né? Não vou dizer que vai ser sempre homem, mulher, ou homem, mulher, mulher. Não sei se existe um padrão, acredito que não, porque é conforme as provações que tu necessita passar, conforme as experiências que tu necessita vivenciar, mas tem que ter essa alternância para que a gente possa realmente vivenciar essas experiências e chegar um dia à perfeição. É bem curtinho, como eu tinha comentado, ele é bem sucinto. Essas 3 perguntas, elas são bem curtinhas. A última que tem um comentário que é um pouquinho maior. E sobre o sexo nos espíritos, era isso que a gente ia comentar, ele é bem sucinto. Então, resumindo, a gente pode vir com homem e com mulher, o espírito não tem sexo. Existem certas experiências que eu vou ter como homem e certas experiências que eu vou ter como mulher, mas eu vou vir um ou outro conforme a experiência que eu preciso vivenciar naquela encarnação. E é isso que importa, a gente não pode ter em mente que, não, só homem, só mulher. O espírito não tem sexo. A gente hoje, eu estou vivenciando num corpo, numa matéria que é masculina, mas no próximo eu posso vir feminina para vivenciar as experiências de, por exemplo, ser mãe. Pensando um pouco no nosso conteúdo, a gente vai ter um conteúdo para frente que ele é um pouquinho maior, e eu já preferi adiantar isso daqui, que é o parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais, que é o próximo tema do capítulo. Então agora a gente continua no capítulo 4, só que a gente vai falar sobre parentesco, filiação e semelhanças físicas e morais. E na primeira pergunta, é a 203, e a 203 pergunta se os pais, né, mãe e pai, transmitem uma parcela da sua alma ao filho, ou se eles somente lhes proporcionam o meio, né, que seria a matéria, para que eles possam encarnar. Outra alma vem adicionar a vida moral. E os espíritos respondem que o pai e a mãe somente nos proporciona o meio com que ele vai reencarnar. O corpo ali a gente está falando, né? Porque o espírito é indivisível. Aqui ele fala alma, mas a gente já comentou isso anteriormente, que alma e espírito é a mesma coisa. Então o espírito é indivisível e individualizado. Então, ele que vai habitar aquele corpo, ele não vem de nenhuma parcela do pai ou da mãe, ele é único, do mesmo princípio que nós todos, né, que é o princípio espiritual, mas a partir do ponto que nós tornamos espíritos, nós possuímos a nossa individualidade. Por isso que o pai nem a mãe contribui para a alma ou para o espírito desse espírito que vai habitar esse corpo. Ele somente contribui com o corpo. E ele justifica ali, dá um exemplo, que um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, o pai só está contribuindo com o material ali, com a matéria. Então, por isso que pode haver casos de pai e filho, ou mãe e filho, totalmente diferentes nas suas características morais ou intelectuais. E aí, na próxima pergunta, ele vai perguntar, uma vez tendo muitas experiências, aqui a gente está falando das reencarnações, a nossa parentela, ou seja, os nossos parentes, vai além da existência atual que nos criou. Então, se hoje eu tenho, por exemplo, a Mariese e o Ayrton como pai e mãe,
Numa próxima encarnação, a gente pode trocar, eu posso ser o pai dos dois, eu posso ser a mãe dos dois, nós três sermos irmãos, e é isso que ele está falando. Então ele vai responder os espíritos, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as simpatias que vêm existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Aqui que ele fala simpatia com vossos estranhos, eu posso, por exemplo, desenvolver uma certa amizade, um certo relacionamento com uma pessoa que eu não conhecia anteriormente, vir a conhecê-la nessa encarnação e numa próxima vir novamente reencarnar no meu círculo de convivência. E é uma pessoa da qual eu não conheço, não está ligada ao meu parentesco dessa encarnação, mas que eu tenho muita afinidade. Eu particularmente tenho um caso que é o Michel, que é o irmão da minha madrasta, que é uma pessoa que eu conheci, já virei melhor amigo e a gente se considera praticamente irmão e a gente não tem nenhum vínculo parentesco e a gente nem se conhecia. E desde o momento que a gente se conheceu, a gente praticamente se considera irmão e a gente não tem nenhum círculo. Ele me parecia uma pessoa estranha, mas talvez seja uma pessoa que eu já venho com uma convivência de outra encarnação. Na próxima pergunta, ele vai perguntar às pessoas a doutrina da reencarnação se figura destruidoras dos laços de famílias, como fase anteriores à existência atual. Aqui ele está questionando as pessoas que consideram que a reencarnação ela destrui essa importância, entre aspas, do laço de família, já que na próxima encarnação os laços da minha família pode vir totalmente reestruturado. Na próxima encarnação posso não vir como filho, posso vir como pai, ou posso vir como avô, irmão, neto. Então os laços dessa família nessa encarnação não são tão importantes, porque na próxima vai mudar. E aí os espíritos respondem que esses laços eles não são destruídos, eles são estendidos, já que numa próxima encarnação eu vou vir novamente, provavelmente reencarnar com essas mesmas pessoas, criando um vínculo, na verdade, ainda maior, porque eu sei que o meu compromisso vai além dessa encarnação e vai para outras encarnações, não vou falar a eternidade, mas para umas outras encarnações, para umas próximas. Então eu tenho um compromisso hoje com a Mariese como filho, mas eu posso vir na próxima encarnação ter um compromisso como irmão, como pai. Então a gente acaba estreitando esse laço de família, de irmão, ele vai usar a palavra fraternidade com os espíritos que estão no nosso círculo. Então a gente, na verdade, aumenta a responsabilidade quando a gente sabe que esse laço de família hoje ele não é tão importante, mas ele acaba se tornando extremamente importante, que são essas pessoas que a gente vai acabar convivendo. E aí os espíritos completam, fundando seu parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma família, de uma mesma família. Essa doutrina, o espiritismo, que ele está falando da reencarnação, amplia os deveres da fraternidade. Portanto, no nosso vizinho ou no nosso servo, pode-se achar um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade, ou seja, os laços de sangue. Então, numa próxima encarnação, uma pessoa que eu trato mal hoje por ser empregado, por ser catador de lixo, numa próxima encarnação ele pode vir como meu irmão. Então, a gente expande esse laço de dever com o nosso próximo, de respeitá-lo, de amá-lo. E os espíritos vão complementando. Vai ter uma próxima pergunta, que é a 205A, e aí Kardec pergunta, ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pessoa pode ter sido pai ou mão, ter sido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em outra condição muito diversa. E aqui ele está falando entre classes sociais, categorias, raças, etnias, e os espíritos vão dizer que sim, é exato, mas essa importância que se tem, que essa doutrina da reencarnação vem desmistificando, se assenta no orgulho, de eu pertencer a uma classe de pessoas que vêm títulos e que nessa encarnação eu trago o nome com uma certa categoria social, com certos títulos sociais, com certas riquezas,
é que não fazem sentido nenhum, são puramente orgulho. Os espíritos continuam. Um que contraria de contar com ascendente, honrar sapateiro, orgulha-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disseram, ou façam o que fizeram, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então, é justamente a reencarnação vem justamente fazendo com que a gente altere entre categorias sociais, ou como a gente comentou anteriormente sobre o sexo, justamente para que a gente possa vivenciar essas experiências. Então, Deus não formulou essas leis da natureza no orgulho, onde eu vir de uma casta social, eu vou sempre permanecer nela porque eu sou superior aos demais espíritos. Isso não faria sentido, a lei não é baseada no orgulho. E na 206, o Kardec pergunta do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que os cultos dos antepassados sejam ridículos, ou seja, eu reverenciar uma pessoa que foi gloriosa dentro do círculo da minha família nesta encarnação seja ridículo. E os espíritos respondem que de modo nenhum. Todo homem deve ser considerado vantajoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Eles continuam, se bem que os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dando que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços anteriores que se estabeleceram. Mas ficais de que certos espíritos dos vossos antepassados não se honram com o culto que lhes atribuis, por orgulho, somente para dizer que eu sou da família de fulano de tal que foi tal pessoa. Isso não faz sentido e não agrega em nada. E em vós não se reflete os méritos de que eles gozem, senão das medidas dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos. Então, eu cultuar o meu antepassado, que foi uma pessoa boa, uma pessoa gloriosa, e seguir os bons exemplos, isso sim é válido, deve ser feito, acredito eu, porque a gente sempre deve seguir os bons exemplos. Né? Se é um bom exemplo dentro da nossa família, a gente deve seguir também. E somente nessas condições que seleção é grata e até mesmo útil à lembrança desses antepassados. Então, só me válido eu lembrar que fulano de tal foi da minha família, se for para eu seguir os bons exemplos que ele me deixou. Se ele não deixou nenhum bom exemplo, um exemplo cristão, um exemplo de amor, de caridade, de humildade para com o próximo, para mim não adianta em nada lembrar quem foi fulano de tal do meu círculo de família. Então, sobre hoje, era isso que a gente ia comentar. Vou deixar um tempinho a mais aqui para a gente conversar, porque foram tratados 2 títulos. Então, foi Sexo nos Espíritos e Parentesco. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário sobre ambos os temas, este é o momento. Alguém quer fazer uma contribuição? Começar no primeiro, então, falando de sexo dos espíritos, né? Eu acho que essa questão aí é uma questão que a gente, mesmo com o passar dos anos estudando a doutrina, a gente ainda tem uma dificuldade com essa questão por causa mais do preconceito, né? O Eduardo comentou que hoje, antigamente, por exemplo, a posição que a mulher ocupava, a posição que o homem ocupava era muito diversa. Então, naquela condição, no passado, era de suma importância que nós passássemos pelas 2 situações que eram diferentes. Mas hoje tem muito pouca diferença entre você ser homem e ser mulher, né? Eu vejo que a questão cada vez mais tem restado diferente só realmente na questão da maternidade. Porque hoje tudo que um homem faz, a mulher faz. E vice-versa. Tudo que a mulher faz, o homem tem sido obrigado a aprender a fazer também, né? Então, os papéis, eles estão muito parecidos, né? De tal sorte que eu acho que com o tempo, com a nossa evolução, essa importância da experiência que a gente vai experimentar vai se alterando.
Mas o que mais me chama a atenção nessa questão é exatamente a pergunta que se refere como é que esse laço é na espiritualidade. Porque a gente sabe, por relatos que tem em livros espíritas, né, que alguns casais mantêm essa, vamos dizer assim, essa cumplicidade, né, esse compromisso, mesmo desencarnados, né? E se realmente a doutrina valoriza tanto o casamento como um progresso, né, a união de dois seres, né, o Evangelho ele é muito enfático de dizer da importância de se reunir dois seres afins que se apoiam, é isso que diz lá quando fala do casamento, que se apoiam mutuamente. Então, se ele é importante agora, ele não vai perder importância, né? Se nós estamos caminhando de um passado onde nós admitíamos a poligamia para um estado avançado onde a gente não admite mais, a gente admite a monogamia, sinal de que isso tende a continuar, quer dizer, me parece que o nosso futuro continua a esboçar que a gente vai ter uma pessoa assim que vai ser a pessoa que a gente vai ter um devotamento e um compromisso talvez diferenciado em relação aos outros. E nesse sentido, né, é o que eu acho que a gente tem muito a aprender, porque isso ainda meio que escapa assim, a uma conclusão mais imediata, né? Se complementa o segundo capítulo que o Eduardo abordou, né? A nossa família vai aumentando, né? Nessa encarnação eu caso com um, na outra encarnação eu caso com outro, tenho 10 filhos, na outra eu tenho mais 5, dos 5, 2 são diferentes, depois eu tenho mais uma descendência que eu não tinha na outra vida, então a família universal ela só aumenta, ela não diminui. Eu só vou agregando mais pessoas às minhas relações. Todos aqueles que passaram pela minha vida e fizeram o meu coração ser cativado vão continuar pertencendo à minha família. Eu não vou deixar de procurar, não vou deixar de amar. Então, nós cada vez ampliamos mais essa família, né? E a gente fica pensando, tá, mas aí quando chegar no plano espiritual, eu sou casado com a fulana ou com a cicrana? Se eu tive 2, 3, 4, 5, com quem é que eu sou casado quando eu voltar lá? Então, acho que essa é uma questão que eu acho que a gente ainda tem que aprender mais sobre ela, né? Porque a gente está preso nos preconceitos que a gente tem aqui, né? Porque nada impede de eu ter um aspecto que eu acho que o mais importante na vida espiritual é um aspecto de fidelidade com uma pessoa, mas ter um bem-querer por 50 pessoas. Mas isso ainda é estranho para nós, pelo menos para mim ainda é estranho, né? Eu consegui ter um pensamento mais avançado, vamos dizer assim, sobre essa questão. Mais alguém tem um comentário, ou alguma citação, colocação? Confesso que eu ainda estou digerindo a colocação anterior. Eu tenho uma pergunta, não sei se cabe dentro do assunto. Como o espiritismo vê o homossexual, já que sendo que o espírito não tem sexo? Uma pergunta bem delicada, da qual eu acho que eu não me arriscaria a responder, sendo bem sincero. Eu posso falar do que eu já me debrucei sobre essa questão, né? Em primeiro lugar, é bom que a gente aparte o comportamento, né? O comportamento ele pode ser um comportamento homossexual sadio e ele pode ser um comportamento homossexual depravado. E o do heterossexual também. A gente pode ter um comportamento heterossexual sadio e um heterossexual depravado, né? Em qualquer das duas ocasiões, o que importa, de fato, não é se nós somos héteros ou homos. O que importa é o quanto de dignidade a gente coloca nos relacionamentos que a gente tem. Esse é o relevante. E aqui eu vou me arriscar a fazer uma separação, né? Eu acho que tem gente que migra para comportamentos esses ou aqueles, muito mais por opção de desregramento do que por opção
do sentimento. Então, esse comportamento para o homossexual e para o heterossexual são condenáveis, como é condenável o nosso orgulho, como é condenável a nossa vaidade, como é condenável, enfim, todos as nossas tendências viciosas. Agora, a gente sabe que muitas vezes o espírito reencarna. O que faz o espírito ser homem ou mulher, né? É que nós temos dentro da psique humana as duas características. O Ney Mato Grosso dizia que a gente é homem e mulher, né? Se não me engano, tem uma música dele que diz isso, né? E a gente é masculino e feminino. Para o espírito experimentar as duas condições, ele tem que ter as duas coisas dentro dele. Então, a gente sabe que muitas vezes o espírito vem num corpo, numa forma, mas a sua característica mais, vamos dizer assim, mais aflorada é a sexualidade contrária. Você tem que entender isso como uma coisa que não te dá o direito de desrespeitar o teu próprio corpo. Só isso. Né? Você tem que se manter digno em qualquer condição de experiência. E eu vou fazer uma citação aqui, mas é uma citação que a gente deve tomar com muito cuidado, tá? Com muito cuidado e não generalizar. Às vezes, o homossexual se vê nessa condição por uma condição de que realmente ele desrespeitou a forma que ele estava anteriormente. Mas isso não pode ser generalizado. Então, por exemplo, um homem que teve várias encarnações em que ele desrespeitou completamente a mulher. De que ele procurou trazer a mulher para o campo do aproveitamento, do gozo, do maltrato. Às vezes ele tem aprovação, e não pode ser generalizado o que eu estou dizendo, né? De experimentar um corpo de mulher. Mas ele está tão arraigado nos últimos comportamentos dele ser o sedutor, dele ser o homem que domina a mulher, que o psique dele não se acomoda ao corpo. Essa é uma das situações que a gente sabe que acontece. Que não é sempre isso, tá? Por favor, não tomem isso como regra. Nada no espiritismo é regra, né? Tudo tem que ser tomado caso a caso e a gente nem sempre encontra todas as explicações. Mas eu acho que o que importa é isso. Não importa como é que a tua psicologia está em relação ao teu corpo. Interessa é como é que está a tua dignidade em relação ao teu corpo. Dependendo da opção que você tenha. Bom, já está no nosso horário. Para fechar, então, só diria que as duas leis, né, amar Deus acima de todas as coisas e o vosso próximo como a si mesmo. Então, havendo um amor saudável, acredito que nenhuma relação tenha problema. Mas, vamos encerrar a nossa primeira etapa. Gostaria de agradecer novamente a todos que estiveram aqui presentes no feriado. Obrigado muito pelos amigos espirituais que estiveram presentes conosco, nesses 2 itens abordados do Livro dos Espíritos. Que tenhamos uma ótima continuidade da semana, né, quinta e sexta, um ótimo final de semana e que possamos estar aqui novamente na próxima semana. Que assim seja.